Louvado seja o Senhor. Eu não posso ouvir a sua voz. Estás feliz por voltar? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Bem-vindos a todos no estudo bíblico nesta noite, de volta à Bagada. É coisa maravilhosa estar na sede. Eu oro para que o Senhor possa nos guardar em vida e nos guardar ferventes e a palavra do Senhor possa enriquecer a cada vida em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, muito obrigado por este momento. Bendizemos o Teu nome por o estudo bíblico. Obrigado porque sabemos que o Espírito está aqui para nos liderar de toda a verdade e ensinar a Sua palavra. Oramos, Senhor, que a Sua palavra possa penetrar em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Oramos para todos que estão conectados conosco em todo lugar, assim que estás abençoando o Seu povo aqui, abençoa o povo em todo lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus, oramos. Viemos para 1 Coríntios 1. Iniciamos há 2 semanas atrás e aprendemos de capítulo 1, de 1 até 25. E esta noite iremos começar com o versículo 26. Por favor, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E no versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E estas coisas do mundo, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para a iniquidade, as que são as coisas que são. Então no versículo 29 diz: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Nesta noite, assim que observamos estes versículos, vemos a condição da escolha de Deus, a redenção de homens arrependidos e fracos. Escolheu pessoas, assim como escolheu Abraão, Isaac, escolheu Jacob, assim como escolheu os homens antigos. Estes israelitas vieram para crer nele e entraram no concerto com ele. Escolheu. Não apenas isso, assim que vieram para pessoas como Davi e Salomão, como os profetas do Velho Testamento, escolheu-os para a relação com ele, escolheu-os para ter um concerto com ele. E somos ditos aqui que ele nos escolheu. Pessoas que creem hoje, lembra-se, que quando Jesus Cristo estava a falar com os seus discípulos, ele disse: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos ordenei, eu vos coloquei no lugar que possam ir e dar frutos, e os vossos frutos permaneçam. E ele disse: eu não vos escolhi os 12, então um é o diabo. Ele escolheu os discípulos, ele escolheu os apóstolos. E ele disse: nos escolheu fora do mundo, nos tirou do mundo. E Paulo, do apóstolo, pelo Espírito de Deus, ele está concentrado nesta escolha. E vemos a condição da igreja
e vemos também a continuação da escolha, e vemos a consagração das pessoas que foram escolhidas, e vemos também a continuação até ao último dia. E depois deu não apenas a redenção inicial, mas é uma contínua e uma redenção completa até a redenção final. E tudo pela escolha do Senhor. A redenção de homens arrependidos e fracos. Então, é dividida em 3 partes. A redenção de homens arrependidos e fracos, que estão fracos na natureza, que estão fracos na sua vida. Então, eles têm que vir no altar. Eles vêm ao altar, ao Senhor, arrependem-se, então viram-se contra os pecados e voltam para o Salvador. Este é o arrependimento, é a viragem, é crer no Senhor. Então, faz com que o Senhor olhe para eles e escolha a eles. Assim que você fazer isso, se você já fez isso na sua vida, então você virou contra o seu pecado, o seu passado, você virou-se, isso é uma redenção total. Então, arrependimento transparente, então você volta para um arrependimento escritural. Então, ele vai te escolher e vai te dar a redenção. Nessa redenção, há perdão. Na redenção, há salvação. Nessa redenção, há confissão. A redenção de homens arrependidos e fracos. Este era o ponto número 1. 2. A rejeição de zombadores refinados e ricos. Aqueles que zombam da salvação e zombam da sabedoria do Senhor e zombam também do plano da salvação. O Senhor lhes rejeita porque rejeitaram a salvação, rejeitaram arrependimento, rejeitaram porque rejeitaram ao conhecimento do Senhor, pensando que a sabedoria deles é boa, a sabedoria que nos deu a Cristo, porque eles são zombadores da salvação, porque são zombadores dos planos da redenção. É por isso que são rejeitados, são refinados, pensam que são refinados, pensam que são religiosos para se salvarem. A rejeição de zombadores, refinados e ricos. Então, número 3, a renovação de membros reconciliados e salvos. Assim que somos membros de Cristo, então somos família de Cristo, então somos guardados, somos limpos, então limpos do pecado e lavados do pecado. E ele nos tira da sujeira, da degradação do pecado, também da depravidade da nossa vida no passado. Ele nos traz para sermos membros da família de Cristo. Ele nos renova, ele nos regenera, muda a nossa vida, transforma-nos. Ele nos faz com que sejamos novas criaturas em Cristo, reconciliados em Cristo, membros na família de Cristo, limpos e purificados, a renovação de membros reconciliados e lavados. Vamos voltar para o ponto número 1, a redenção de homens arrependidos e fracos. Assim que lermos a 1 Coríntios 1, e iremos ver versículo 26, 1 Coríntios 1, versículo 26. Porque vede, irmãos, estes eram crentes. Então ele disse ao versículo 1 que estava a escrever para a igreja em Coríntios. Paulo, apóstolo, pela vontade de Cristo, escrevia para a igreja. A igreja, aquele que foi chamado do pecado, chamado dos seus maus caminhos, e lhes escolheu, lhes converteu, lhes trouxe para o reino. E ele disse, vocês são chamados irmãos, a vossa vocação. Então,
Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não tem sabedoria deste mundo, não tem princípios deste mundo, não tem nada que o mundo lhes possa chamar grande, mas o Senhor lhes escolheu. Então Deus escolheu as coisas sábias deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. No versículo 28 ele nos diz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Escolher, o Senhor escolheu aquelas coisas desprezíveis do mundo e as que não são para aniquilar as que são, para trazer. Ele traz a filosofia do mundo, traz a nada, ele traz a nada os planos do mundo, ele aniquila a ideologia do mundo, ele aniquila toda a religião do mundo. Ele escolheu as pessoas que iriam na direção de Deus, aqueles que haviam de continuar com o plano de Deus, o plano de redenção. Assim que você pensa no arrependimento do homem fraco, há três coisas que vamos considerar. Primeira coisa, a chamada geral de todos os homens do mundo. Ele quer escolher a todos, ele chama a todos. Ele não quer ninguém para que possa se perder, não quer que ninguém possa perecer. É por isso que é chamada geral de todos os homens do mundo. Veja no João 3,16. Veja João 3,16. Porque Deus amou o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, sem nenhuma exceção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem. Você não pode se desculpar, porque Deus, Ele te escolheu, Deus te chamou a todos. Ele fez uma chamada inteira, geral, de todo mundo. Mas antes que essa chamada chegue a ti, antes que esta chamada seja eficaz na sua vida, tem que haver arrependimento. Ele quer que todos se arrependam, que voltem a entender a necessidade da salvação, a necessidade da conversão, a necessidade da vida eterna e voltar dos seus pecados para que possa te fazer pessoa importante. É toda a chamada geral deu a todos. Em Atos 17, 30. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha para isso, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se ele não quisesse que se arrependessem, por que ele iria comandar para que eles se arrependessem? Se sabia que é o único que podia escolher pessoas, que escolheu essas pessoas, então por que ele não pode? Esta é uma chamada geral. Então Deus não vai olhar para o passado, Ele chama a todos para o arrependimento. Veja o versículo 31. A razão por que está chamando a todos, a razão que está a chamar o mundo, por quanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. E fez isso para todos. Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para providenciar salvação, para providenciar redenção, para providenciar a vida eterna a todos que crerem. Ele nos diz com toda a certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, em 2 de Pedro 3, versículo 9, ele diz no versículo
9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas, olha para isto, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Não haja dúvida, salvação número 1 é para ti, salvação número 2 é para todos em sua volta, número 3 é para todo mundo. E se você tomar essa chamada geral, então é a chamada geral para todos, e você virar-se do pecado e você se apegar ao Salvador, salvação será sua. Ele não quer que alguém se perca. Toda a congregação aqui, toda a geração, em todo o mundo, Deus, Ele quer te ver arrependido para que todos venham a arrepender-se. 1 de Timóteo 2, versículo 3. Ele nos diz aqui no versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom? Na parte de Deus, e Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, veja o versículo 4, que quer que, na sua Bíblia, quantas pessoas, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É a vontade, é o desejo esse, é o plano. É o resultado do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer, Ele deseja, Ele planeia para que todo homem se salve. Agora, muitos foram chamados. Porque isso nos leva para a segunda parte aqui, a escolha graciosa dos mansos e fracos. Escolha graciosa dos mansos e fracos. Voltemos para 1 Coríntios 1, 26. Diz, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Entenda isso. Não não há ninguém, mas não são muitos os sábios. Alguns poucos sábios respondem. Alguns poucos homens sábios respondem. Alguns poucos sábias pessoas respondem. Os mansos são a maioria. Os solitários são a maioria. As pessoas que não têm nada deste mundo, que não têm posição neste mundo, são a maioria. É por isso que diz aqui que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Ele não disse, não existe ninguém. Existem pessoas que são poderosas, mas ainda estão na salvação. E algumas são poderosas e têm salvação. Ele não lhes tira do reino porque são poderosos, porque eles são nobres ou porque são sábios, mas não são muitos. Não são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Diz, não são muitos sábios, nem poderosos e nobres. Então, no versículo 7 diz, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. As pessoas que não têm conhecimento desta palavra, é a maioria, aqueles que então são escolhidos, e eles escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitos, aqueles que são poderosos não vêm, mas a maioria dos que vêm, que são escolhidos, e ele usa essas coisas para confundir as coisas sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, aqueles que estão a coisa básica do mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. As pessoas que você vai ser chamado, que não é nada, não tem conhecimento, não tem a filosofia do mundo, não tem um poder ou a posição das pessoas do mundo, não tem a riqueza do mundo, mas não são nada. Mas estas são as pessoas que conhecem a salvação e vieram a Cristo
O Senhor diz, escolheu as coisas vis e as que não são para aniquilar as que são. O que ele fez? Como é que fez? Para que nenhuma carne se glorie perante dele. A mesma redenção que eles tiveram, também podem ter. Então, a mesma salvação que eles têm, você pode ter. Romanos 10, versículo 9. Versículo 10, a saber, esta é a decisão, esta é a fé que tiveram em Cristo para que a salvação seja real e definida. Romanos 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Todas as pessoas escolhidas, todas as pessoas chamadas, todas as pessoas salvas, aquelas pessoas que vieram ao reino de Deus, então tem a certeza e a voz do Espírito e o testemunho, então esses são filhos de Deus. Isto está feito. A culpa já foi, a condenação já se foi, é o que eles fizeram. Eles encontraram o Senhor como o Senhor, Jesus como seu Senhor. E aqui está bem claro, aquele que crer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, seu Senhor em particular, e você vai entender que o Pai, Deus, ressuscitou-o dos mortos, e você crer que isso é para ti, e você abraçar isso para ti, ele diz que esse será salvo. Ele nos diz que alguma coisa que vem dessa salvação, não esqueça isso no seu coração, visto que então não vem com nada, mas vem com a justiça. Então veja isto no versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, você crê, você é escolhido, você foi redimido, você foi regenerado, você foi convertido, ele vem com a justiça. Você vieste com a injustiça, vieste para o Senhor e crendo no Senhor, ele tirou a injustiça para fora, ele tirou a culpa, ele tirou a fraqueza, ele tirou a depravidade, ele tirou a contaminação. E agora que você crê com todo o coração e com a boca, alguém mostra-me a pessoa que diz que eu creio e vou te mostrar aquela pessoa que diz que eu tenho a justiça. Justiça no seu coração, na sua mente, justiça na sua forma de fazer, justiça no seu comportamento, justiça na sua interação, porque este crê ao Senhor. Transferiu a justiça de Deus para ele. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Em Titus 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, disponível para ti e para mim, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa, aonde, como e piamente, neste presente século. É aí onde vem a salvação, quando você ainda está aqui na terra. É quando Jesus Cristo se torna como seu Salvador, você vira do pecado e volta para o Senhor, e o Senhor, ele vai te dar a salvação. Você é justo e você tem a salvação, é o testemunho de Deus. A justiça, a sobriedade, guardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que esta seja a sua experiência em nome de Jesus. Ele nos diz em Mateus 5, 3.
Diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquelas pessoas que são solitárias, mansas, aqueles que não pensam que o meu caráter vai me salvar. Então são fracos, não tem nada para pagar pela salvação. Nem as obras das suas mãos, nem a religião na sua vida pode pagar a sua salvação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele nos diz no versículo 4, bem-aventurados os que choram. Eles sabem que são pecadores, a condenação que vem sobre eles sabem a dor, a punição que há de vir sobre eles por causa dos seus pecados. Por causa disso eles choram, por causa disso lamentam, por causa disso eles choram. Eles olham à volta, quem pode me salvar? Não há ninguém na terra ou na minha tribo, ou olharam em volta, quem pode lhes salvar? Ou apenas um que foi dado entre os homens, no qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o nome. Então eles pensam que se nós tivermos esse Salvador, então temos que virar dos nossos pecados para receber a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Cristo vier para reinar e vier com os seus os santos para vir reinar, então estarão com ele. Ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então no versículo 6 agora, essas são pessoas que vieram à salvação, vieram à redenção, vieram para a conversão, e há alguma coisa que apaixonou a eles. Eles possuem em cada momento da sua vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tem experiência de novo nascido no mundo, uma criança, essa criança vai mostrar a vida, o estado de vida dessa criança. Há fome nessa criança, há sede. Então, chora a criança para a água. Então, se alguém nasceu de novo, se alguém é realmente nascido de novo, se é filho de Deus, a partir daquele momento que você vê ao reino, então, quando você entra no reino, você tem fome e sede de justiça. A salvação que você alcançou, a salvação que você recebe, ele te traz ao reino e te faz com que você tenha sede, tenha fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mostra alguém que diz que é nascido de novo e não tem sede de justiça, não tem sede apenas sede de prosperidade, de popularidade, apenas a fome de coisas deste mundo. Então tem paixão, desejo da prosperidade. Essa pessoa não nasceu de novo. Quando você nasceu de novo e a vida de Cristo veio dentro de si, você tem a natureza de Deus. Então depois dessa natureza, você é uma pessoa apaixonada. Depois dessa natureza, você possui essa natureza. É depois disso que você vai ter fome. Você é manso no espírito. Você chora por causa das coisas passadas e você vem para Cristo. E ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu oro para que estas evidências de salvação, evidência de conversão, sede e fome esteja a cada um de nós nas nossas vidas, em nome de Jesus. Dê-me um bom amém da igreja. Mas assim que voltar para 1 de Coríntios 1, 1 de Coríntios 1, versículo 26, ele diz, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os pobres, nem são que são chamados. Então, não diz que não existe nenhum. Alguns
Alguns são poderosos, uns são sábios, muitos são nobres. Sabem que são sábios, mas isso não lhes dará a salvação. A sua nobreza não vai lhes dar a salvação. Ou a prosperidade das mãos, a oposição do mundo, ou os contatos que têm no mundo, não pode lhes salvar. Eles sabem a importância da salvação, conhecem a importância de entrar nos céus depois da morte, porque veem que pobres morrem, ricos pobres, fracos, fortes morrem, e veem também que nobres morrem, assim que é nobre. Se eles sabem como são nobres, que um dia vão morrer, onde vir a conhecimento de Deus. Então tem que haver então viemos para número 3, a gloriosa conversão de alguns poderosos e sábios. Então são muitos sábios que a sabedoria que eles têm não pode substituir a salvação. A sabedoria não vai lhes dar a relação com Deus. Então tem que se humilhar e ver a conversão gloriosa ao Senhor. Então alguns deles, vamos ver em Lucas 19. Lucas 19, 2. Então, é o homem que determinou que Jesus Cristo, e que era o Zaqueu, que era o homem baixinho, e sabia que Jesus Cristo havia de passar. Então, eventualmente, subiu em cima de uma árvore. E quando passou com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo passou para dali, disse: Zaqueu, desça, porque hoje tem que descansar na sua casa. E somos ditos que Zaqueu desceu, e desceu rapidamente. Quando desceu, era um homem rico, era um homem nobre, era um homem com poder, mas mesmo assim deu-se assim ao Senhor. Que exemplo para ti, que exemplo para mim, que tudo quanto nós temos no mundo, qualquer conhecimento, qualquer riqueza que nós temos, riquezas que nós temos, então mesmo assim temos que nos dar totalmente ao Senhor, para que mesmo que sejam poucos chamados, seja um deles, não são chamados muitos, mas você vai usar a sua sabedoria para vir ao Senhor e ter a salvação. Se você é um nobre, você mesmo assim virá ao Senhor, e a sua nobreza não vai te impedir a salvação do Senhor. Somos ditos que no versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isto era o arrependimento. É a mesma coisa com o pobre, com o rico. É a mesma condição. Se o pobre quer se salvar, tem que se arrepender. Se o rico quer se salvar, tem que se arrepender. É o mesmo com o ignorante e o sábio. Se o ignorante quer se salvar, tem que se arrepender. Se o sábio quer se arrepender, se salvar, tem que se arrepender. É o mesmo com o nobre e o rico. Seja homem ou mulher, é a mesma coisa, tem que se arrepender. Se o nobre e uma pessoa poderosa deste mundo querem ser salvos, tem que haver o arrependimento. O Zaqueu disse: eu me arrependo, eu era uma pessoa que eu corria atrás de pessoas, roubava as coisas das pessoas, mas agora eu faço um arrependimento prático, eu vou distribuir tudo quanto eu roubei. Então no versículo 9 disse: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Mas entenda, o filho de Abraão, o judeu, isso não faz com que ele tenha salvação automaticamente, mas quando este filho de Abraão se arrependeu, quando este filho de Abraão chamou ao Senhor, quando este filho de Abraão disse: eu vou rejeitar o meu passado, eu me arrependo do meu passado e seguirei o Senhor com todo o meu coração, toda a minha mente, todo o meu coração, é daí que veio a salvação a este filho de Abraão. Quem quer que seja,
qualquer que seja o seu passado, qualquer que seja a sua estatura, excepto se você venha à posição de um arrependido e se dar completamente ao Senhor e você se apegar a Ele, você não deixar a Ele, e você és o meu Salvador, eu creio no sacrifício que pagaste para mim na cruz de Carvalho. Excepto se isso não acontecer, salvação vem como o resultado de arrependimento e crer no Senhor Jesus Cristo. Você sabe acerca do homem que veio da Etiópia, o eunuco da Etiópia? Ele era um rico, ele tinha posição, um homem de honra, mas quando ele creu, ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É quando a salvação veio, é quando a redenção veio. Então, hoje você é um político ou você é uma pessoa poderosa no mundo, é a única maneira onde a salvação pode vir. Então, porque você é o rico, você não pode se rebaixar, eu vou ignorar o sacrifício de Cristo para que você possa ser salvo de uma forma especial. Não existe isso. É através desta mesma maneira, Jesus Cristo, Filho de Deus, que rendeu a tudo, sacrificou a tudo, é assim que nós nos salvamos. E no versículo 10, e porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido e todas as pessoas nobres e todas as pessoas ricas, todos estão perdidos. É apenas Jesus Cristo que traz salvação. Se você crer hoje, salvação é sua em nome de Jesus. Eu disse, salvação é sua em nome de Jesus. E damos graças a Deus porque não é apenas as pessoas que são ricas no mercado ou aqueles que têm poderes nos mercados, aquelas que têm coisas deste mundo nos mercados, mesmo as pessoas religiosas. Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Não está a falar acerca da pregação da palavra do Deus. Então, aquilo que você recebe aqui. E crescia a palavra de Deus e a palavra de Deus vinha a cada coração e esta mesma palavra crescia. A palavra diz que o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estas eram pessoas que tinham posição, que tinham poderes, que tinham autoridade nas suas assembleias, nas suas congregações e também nas suas sinagogas, mas também creram quando viram que Jesus Cristo é o Salvador. Não há um outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, senão o nome de Jesus. A palavra de Deus entrou neles e a palavra de Deus entrará em ti. Irá penetrar no seu coração, irá penetrar na sua alma. E a mesma experiência que outros tiveram, que não são muitos nobres, sábios, e a experiência que eles tiveram, a palavra de Deus quando penetrar em ti, você terá a mesma experiência em nome de Jesus. Salvação para todos, redenção para todos, conversão para todos, justiça para todos, nova vida, uma vida transformada para todos em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 2. Ponto número 2 é a rejeição de zombadores, refinados e ricos. Algumas pessoas ricas dizem que a maioria deles eram zombadores, outras pessoas eram refinadas, a maioria deles eram zombadores. As pessoas que zombam, não interessa se são velhos ou jovens, pessoas que zombam o plano da salvação, sejam gentios, judeus, pessoas que zombam o plano de salvação, não interessa se são filósofos ou são iletrados, ou qualquer que zomba o plano da salvação, qualquer que seja a sua posição, não terá os céus, não terá a redenção, não terá o poder de Deus.
e o testemunho do Espírito Santo que nos diz que este é o caminho da salvação. Vamos considerar 3 coisas ali: a pregação apaixonada de ministros dispostos. A pregação apaixonada de ministros dispostos. Então, porque Paulo apóstolo era um desses ministros, apaixonante na pregação e poderoso na pregação, penetrante na pregação, persuasivo na pregação. E se você quer ser ministro que vai trazer almas para o reino, então tem que ter a paixão, o Espírito de Deus tem que estar em ti. Você é poderoso, você tem que ter um foco, que a razão na qual você foi chamado para o ministério é para ser uma pessoa com propósito. Como penetrar as pessoas, a palavra que você prega às pessoas. Então você encontra pessoas no Novo Testamento, pessoas em toda a geração, naquela e nesta geração, que pregaram a palavra de Deus, pessoas apaixonantes que estão pregando com todo o coração, com toda a consagração, com todo o cometimento no serviço do Senhor. 2. O pronto orgulho de zombadores ricos. O protesto orgulho de zombadores ricos. 3. O perigo perpétuo de homens sábios do mundo. Aqueles que são sábios acima da salvação, da redenção. Sábios acima do destino de ir para o céu. Homens sábios terão um perigo perpétuo. Vamos voltar para o número 1, a pregação apaixonada de ministros dispostos. Então, 1 Coríntios 1, versículo 18. 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A pregação da cruz é o que Paulo pregou. A pregação da cruz é o único caminho de salvação. A pregação da cruz é a única avenida de salvação. A pregação da cruz é o significado para entrar nos céus. Mas para nós que somos salvos, ele nos diz no versículo 27, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. No versículo 28 ele nos diz: por causa desta pregação da cruz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Veja o versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aquelas que trazem a palavra de Deus, a palavra gloriosa, e as pessoas aceitam este evangelho e abraçam este evangelho, personalizam esse evangelho e dizem: esta promessa é minha, esta salvação é minha, esta morte da cruz é minha. Então fez para mim, eu creio, eu me apego nisso. Salvação vem por causa dessa persuasão e de uma forma apaixonante, de uma pregação apaixonante. E em Romanos 1:14, aqui é o Paulo apóstolo dizendo que eu sou devedor. Eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios, está a ver? Não diz que não há nenhum sábio que vai se salvar. Ele diz que é o devedor. As pessoas que são sábias e aos ignorantes, ele deve a eles a pregação do evangelho. É a mesma coisa comigo e contigo.
a pregação do Evangelho, temos que, onde você estiver, você não pode pensar que são poderosos, são sábios, pode pensar que estão acima do mundo, mas todos respeitamos as suas posições, respeitamos as suas personalidades, mas temos que vir a dizer a palavra, o Evangelho de Cristo. O Evangelho tem que ser dado a Ele. Aquilo que o seu conhecimento não pode lhes dar. Ele disse, eu sou devedor, tanto aos gregos, como aos bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. E ele ainda continua a dizer, no versículo 15, e assim, quanto está em mim, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. A nobreza não vai me intimidar. A sua sabedoria não vai me intimidar. Os filósofos são filósofos, estão nos lugares altos. Tudo isso não vai me intimidar. Paulo, apóstolo, diz, tudo isso não vai me intimidar. Qualquer que seja o que as posições, e vocês têm que saber, se a salvação não pode ser salvos. E assim é que Paulo, apóstolo, disse, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Por quê? Porque aqui está o versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que eu posso me envergonhar do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação. Ele pode nos dar o poderoso. Ele nos dá o poder para nos levar ao céu, certificado para nos levar ao céu. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, a graça no Evangelho, a bondade de Deus no Evangelho, a salvação, a conversão, a redenção, que nos trazem a presença de Deus. Ele diz que porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também ao grego. Mas você sabe, orgulho, aqueles que protestam contra este Evangelho. Há orgulhosos que protestam contra esta graça de Evangelho. Há aqueles que protestam contra este Evangelho santificador. Veja o número 2 aqui. O protesto orgulhoso de zombadores ricos. 1 de Coríntios 1, versículo 27. Diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aqueles que são sábios protestam contra a palavra de Deus. As pessoas do mundo que estão contra a sabedoria da cruz não são salvas. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aqueles que são fortes e usam a sua posição para a pequena salvação, para passar acima da salvação e para enganar, para colocar a salvação na morgue. Para eles há coisas importantes mais do que a salvação. Olham para ti e se riem, pensam que tem dinheiro. Quando você tem certificado. Quando você tem, eu tenho a riqueza deste mundo. O que você tem? Por causa disso, protestam contra a salvação de Deus e a sabedoria de Deus que nos dá essa salvação. No versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aqueles que protestam contra o plano de Deus, eles se gloriam em si, mas Deus não vai permitir para que ninguém possa se gloriar na sua presença. Veja Apocalipse 3, 17. É assim como as pessoas se protestam.
Se zomba, diz que eu tenho isto, mas aquilo, não quero mais outra coisa. Porque aqui diz o versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, como dizes, rico sou, e eu estou enriquecido, e assim como são, e de nada tenho falta. Eles têm todas as coisas na terra, não precisam de nada que vem de cima, salvação é de cima, é dos céus, redenção vem dos céus, o testemunho do Espírito vem de cima, eles têm, por causa das coisas que eles têm, dizem que eu não tenho nada que vem dos céus e não sabem que tu és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É o que estes zombadores são. Veja o que o Senhor está a lhes dizer. Versículo 19. Versículo 19, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Estas pessoas poderosas, diz o Senhor, eu vos amo. Então você confia na sua sabedoria, ao invés de confiar na sabedoria de Deus. Eu repreendo-te porque estás a confiar no seu conhecimento. Não confia no plano da redenção. Eu repreendo os nobres porque você confia na sua nobreza e não reconhece a regeneração que Deus Cristo deu para vir ao reino. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. E eis que estou seja zeloso, seja zeloso, seja zeloso. Assim que você é zeloso na mente, volta a ser zeloso no arrependimento da salvação. Você era zeloso no escritório, naquele lugar. Seja zeloso no procurar a salvação do Senhor, para que seja salvo. Assim que você era zeloso nos certificados, zeloso nas construções, zeloso nas coisas deste mundo, zeloso nas coisas que não te levarão ao céu, volta e seja zeloso para a salvação do Senhor. Ele diz que assim que amo a muito, eu repreendo, a castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Eu oro para que a salvação do Senhor seja nosso, todos em nome de Jesus. Eu posso ter um bom amém? Se aqueles que deviam se salvar e a promessa veio a eles, o privilégio veio a eles e não se apegam a esse privilégio, o que vai acontecer a eles? Número 3, o perigo perpétuo, a punição perpétua de homem sábio do mundo. O sábio das coisas do mundo, mas não é sábio nas coisas dos céus. Voltamos para 1 Coríntios 1, 19. 1 Coríntios 1, 19. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios, a sabedoria do mundo, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqueles que pensam que são sábios acima da Bíblia, acima de Calvário, acima de Cristo, acima de arrependimento, não podem se humilhar e receber a salvação de Cristo. Os sábios, ele diz que vai destruir a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Estão nos céus? Não, rejeitaram a Cristo. Onde está o sábio? Estão com Deus no cima? Não, porque rejeitaram a Cristo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aquele que queria ter um debate, falar de Cristo, deixa-te apresentar outra coisa. Vamos ao debate. Onde está aquele que debate? Onde está o escriba deste mundo? Falar da salvação deste mundo, disse não.
Eu quero fazer da minha maneira, quero debater da minha maneira. Não quer a graça de Deus, não quer tomar aquilo que Cristo fez para ti. Aquilo que eles estão à procura é o debate. Procuram o debate para persuadir, para perverter o seu coração. Onde está o iníquo até... Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A sabedoria a sabedoria da sua... As obras do seu debate não conhecem. Não conheceu, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprovou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então pensam que a pregação é loucura, discussão é melhor, diálogo é melhor, debate é melhor, mas alguém está aí parado, está a falar acerca de Cristo, acerca de conversão, e não quer que as pessoas o respondam, não quer que eles vão começar a discutir. Então, é por causa desta pregação da cruz, pregação de Cristo, pregação da graça que vem através de Cristo, que aqueles que creem se salvem. Veja versículo 1. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação, eu creio que você será um crente. Você será um crente. E o Evangelho do Senhor vai funcionar na sua vida em nome de Jesus. Veja capítulo 2, 7. Capítulo 2, versículo 7. Ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Ele diz, as pessoas não podem reconhecer, mas isto é sabedoria. Salvação é plano de Deus, o propósito redentivo de Deus, esta é sabedoria. Aquilo que nos prepara para os céus aqui na terra, esta é sabedoria. Tudo aquilo que abre os janelas dos céus e possamos olhar para em cima pela fé, esta é sabedoria. Este é o caminho de chegar lá. Isso é a sabedoria. Esta é a sabedoria de Deus. É a sabedoria do Calvário. É a sabedoria da cruz que Deus ordenou para nós, para que possamos entrar nos céus. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, nenhum dos sábios deste mundo conheceu, nenhum nobre deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Nós damos graças a Deus, aquilo que eles rejeitaram, você recebeu, aquilo que eles rejeitaram, eu recebi, aqueles que eles tiveram em falta, você teve. Nós temos a salvação, nós temos a redenção, nós temos a graça de Deus e temos o testemunho do Espírito em nosso coração. Iremos para os céus. Alguém vai para o céu ali? Alguém vai para o céu ali? O Senhor possa confirmar em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 3. No ponto número 3, esta é a renovação de membros reconciliados e lavados. A reconciliação, a justiça, a redenção daqueles que são reconciliados a Deus, aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que são integrados no corpo de Cristo, agora são membros de Cristo. A renovação de membros reconciliados e lavados. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Você está em Cristo Jesus, não estás fora.
Não estás discutindo lá fora. Não estás debatendo lá fora. Não estás rejeitando lá fora. Não estás esperando lá fora, fora do muro. E reagindo, não entrando no Evangelho, mas diz agora, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. E justiça. A sabedoria não é encontrada na biblioteca. Cristo, ele foi feito sabedoria para nós. Sabedoria não é encontrado em qualquer torre. Jesus Cristo, ele te tornou como sabedoria. Não se encontra sabedoria nos mares, nas montanhas ou nos filósofos. Sabedoria é encontrado em Cristo, que Jesus Cristo, que Deus o fez sabedoria e justiça. A justiça não está no altar dos judeus, ou a justiça não está na religião, mas a justiça não está em qualquer lugar, a justiça está em Cristo. A justiça não está nas obras das suas mãos, a justiça não é o dinheiro que o pastor ora a favor, a justiça está em Cristo. E santificação. Santificação, eu estou tentando fazer o meu melhor, eu estou tentando limpar os meus caminhos, eu estou tentando me tornar calado, não ofender a ninguém. Diz não, a santificação está em Cristo, total redenção, a redenção total, a redenção do espírito, alma, a redenção agora através da sua vida, a redenção que te leva para o céu. A redenção está em Cristo, no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor, aquele que dá o seu testemunho. Aquilo que eu estou baseando naquilo que o Senhor fez para mim, eu estou santificado, confidente, eu irei para o céu por causa daquilo que Cristo fez para mim. Eu sou filho de Deus, sou membro do corpo de Cristo na base daquilo que Cristo fez. Você não se gloria das obras da sua mão, você não se gloria porque você fez boas obras. Aquele que se gloria na santificação, gloria-se na santificação. Aquele que se gloria na redenção, aquele que se gloria em qualquer coisa, gloria-se no Senhor, na renovação da reconciliação. Então, 4 coisas iremos ver aqui. 1, a pregação, a nova sabedoria de Cristo. 2, o fruto da justiça através de Cristo. 3, a santificação impecável por Cristo. 4, a redenção total em Cristo. Então veja versículo 30 em 1 de Coríntios 1. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, o que é sabedoria. Sabedoria. As pessoas que pensam que têm a sabedoria no mundo, quando chegam num cruzamento, quando querem tomar decisão, quando querem planear alguma coisa, eles vão nos livros, vão para as bibliotecas ou para buscar a sabedoria. Mas Deus deu esta sabedoria presente, sabedoria no cruzamento. Qualquer lugar que temos um desafio, viemos a Cristo, porque Cristo está sempre lá como a nossa sabedoria, porque estamos em Cristo. E justiça, e santificação, e redenção. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Colossenses 2:3. Colossenses 2:3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sabedoria que você nunca pensou. A sabedoria que você nunca pensou. Viver em vida vitoriosa. Você viver uma vida reta. Toda a sabedoria que você encontrou em Cristo. Em Cristo nós temos esta sabedoria, o conhecimento e sabedoria de Deus. No versículo 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo,
assim também andai nele. Você recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor, todos os desafios da vida, você se levanta nele. Ele te habilita, ele te dá sabedoria para você andar segundo as suas vontades. Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. E veja o que diz no versículo 9. No versículo 9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então tens que marcar isso no versículo 10. No versículo 10, estás perfeitos nele. Eu estou perfeito nele. Algumas vezes, quando você se sente que não há sabedoria, quando você sente que não há conhecimento, o que é que eu posso fazer? Quando você pensa que eu estou vazio, não está vazio, você anda pela fé, porque você está completo. Todo momento, todo dia, você encontra sabedoria de Cristo suficiente na sua vida, em nome de Jesus. Sabedoria fresca, sabedoria frutífera, sabedoria final, sabedoria que resolve problemas. O Senhor irá te conceder essa sabedoria em nome de Jesus. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Não estamos completos nele, porque temos o principado e potestade. Número 2. Protesto. Número 2, o fruto da justiça através de Cristo. Justiça. Número 2, justiça. Quando Cristo vive em ti, a justiça de Deus vive em ti. Não há tentação vindo de fora, não há provação que vem de fora, não há degradação que vem de fora, não há contaminação que vem de fora que possa apagar e limpar e destruir e vencer Cristo, o justo de Deus em ti. Entenda, tenha fé e creia que a justiça em ti é tão grande e forte do que toda a tentação vindo de fora, e você vencerá em nome de Jesus. Eu vencerei em nome de Jesus. Veja 2 de Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Você continuará justo em nome de Jesus. O sangue te lavou, o sangue te purificou, e o efeito do sangue de Jesus Cristo que você está carregando em todo lugar, em nome de Jesus. O pecado não vai vencer em ti. A contaminação não vai te vencer. O mundo não vai te vencer. A justiça reinará na sua vida em nome de Jesus. Veja Romanos 5, 21. Romanos 5, 21. Ele nos diz, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida, para que pela graça e também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Reina Jesus Cristo no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha vida, na minha família. Que a justiça de Cristo possa reinar, e essa justiça vai reinar em nome de Jesus.
a sua vida será frutífera e terá fruto da justiça em nome de Jesus. Número 3, a santificação impecável por Cristo. Eu quero que você veja 1 Coríntios outra vez, 1:30. 1:30. Diz, mas vós sois dele em Jesus Cristo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Número 1, sabedoria. Número 2, justiça. Número 3, santificação. Há pessoas que dizem que alcançaram a santificação como uma coisa forte ou difícil, mas quando você encontra Cristo, encontra a santificação. Quando deixa Cristo reinar na sua vida, santificação reinará na sua vida. Deixa Cristo que seja o dono da sua vida, você se consagra nele. Eu rendo tudo em ti, eu entrego tudo. Eu quero que controle a minha vida, quero que direcione a minha vida, reina no trono do meu coração. Santificação na sua vida será uma realidade, será assim em nome de Jesus. Porque Cristo foi feito para nós salvação e santificação, que é a santificação e redenção. Veja 1 de Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz, Deus vai te conceder paz. Deus manterá a paz no seu coração. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É possível? Isso é possível. Esse Deus de paz, Ele te concedeu paz e salvação. E este mesmo Deus de paz, Ele vai te santificar. Eu creio. Eu aceito. Olha como você responde. Responde com força. Será para ti em nome de Jesus. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O Senhor para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai te preservar, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer para ti. 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele não vai falhar na sua vida, Ele não vai falhar na minha vida, não vai falhar em nossa vida, em nome de Jesus. Voltemos para 1 de Coríntios 1. 1 de Coríntios 1:30. Agora temos redenção completa, as duas coisas. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, para mim, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Esta redenção é para ti. Redenção completa é para ti. Redenção total é para ti. E qualquer que seja você é um ganhador em nome de Jesus. Qualquer coisa que Satanás tenta em ti, você é redimido em nome de Jesus. Ele nos concede a sabedoria fresca. Ele nos concede a justiça em todo momento. Ele nos concede a santificação em todo momento. Ele nos concede a redenção completa. Olhamos para Colossenses 1, versículo 12. Colossenses 1, versículo 2. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. No versículo 13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos tirou da potestade das trevas, nos transportou. Eu creio. Isso eu creio. Esta é a minha experiência. Essa será a sua experiência em nome de Jesus. Ele nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Naquele reino temos sabedoria, naquele reino temos a justiça, naquele reino temos a santificação, naquele reino temos a redenção total. Ele nos transportou para o reino do seu Filho, no versículo 14, em quem temos a redenção, não porque iremos ter, é no qual temos agora, não tivemos, em quem temos neste momento, em qualquer momento na nossa vida, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, da frutificação em tudo, aquilo que Deus providenciou, nós temos tudo em Cristo. Você tem tudo em Cristo. Venha, aprofunda-se em Cristo, em tudo será seu em nome de Jesus. Agora temos a sabedoria. Quantos têm sabedoria aí? Quantas pessoas que têm sabedoria presente? O Senhor irá te dar em todo momento, em todo cruzamento, em nome de Jesus. Temos a justiça. Alguém tem justiça aí? Alguém tem justiça aí em Cristo aí? O Senhor possa confirmar em nome de Jesus. Santificação. Alguém pode gritar comigo santificação? Alguém tem santificação ali? Santificação em Cristo e agora a redenção total. Agora tudo é seu. Assim que orar, todas essas coisas que o Senhor revelou, que pensava que eras louco, tudo quanto o Senhor providenciou no Calvário, que pensavam as pessoas do mundo que era loucura, então deu àquelas pessoas que não têm nada. Mesmo as pessoas que têm sabedoria, que têm poder, se eles se humilhar e se tornarem pobres do coração e dizer, eu não dependo naquilo que eu tenho, eu dependo em ti, a salvação será sua, a redenção será sua, a santificação será sua, a santidade será sua, a puridade, o poder será seu. Tudo quanto Deus providenciou na cruz será seu e você está completo nele em nome de Jesus. E tudo quanto não está completo, o Senhor irá completar. Você estará completo antes de você sair daqui. Vamos nos levantar e falamos com o Senhor em oração e dizemos, Senhor, eu te agradeço naquilo que você revelou, aquilo que revelou que Cristo fez para mim, para ti e para mim. Diga ao Senhor, o Senhor responderá a sua oração. Ele quer a redenção do Calvário para ti nesta noite.